O abdômen é uma caixa. Dentro dessa caixa existem várias vísceras, como o fígado, como o pâncreas, o baço, o estômago, os intestinos, nas mulheres útero, ovário. E esses órgãos, eles estão dentro dessa caixa, onde teoricamente não existem falhas, não existem orifícios nas paredes dessa caixa. Mas essa caixa tem 3 pontos fracos, que são o umbigo e as 2 regiões inguinais. Existem dois orifícios que foram importantes na vida intrauterina, onde os testículos que são formados próximo aos rins descem por um músculo chamado gubernáculo até a bolsa escrotal nos homens. Então, quando essa descida existe, após a descida existe uma reestruturação, existe uma formação de um tecido novo a partir de colágeno, que torna esses 2 orifícios por onde os testículos desceram fechados. Então, teoricamente, tanto o umbigo, que era por onde passava o cordão umbilical, quanto os orifícios inguinais nos homens, por onde passaram os testículos, e nas mulheres, por onde se fixa o útero pelos ligamentos redondos, esses 3 orifícios eles são fechados porque as pessoas produzem colágeno, e esse colágeno produz um tecido que fecha esses orifícios. Algumas pessoas produzem colágeno por um tempo da vida. E depois de um certo tempo, a produção de colágeno torna-se insuficiente e esses buracos se reabrem. Por esses buracos, vísceras abdominais podem passar. Essas vísceras podem ser vísceras reais, como, por exemplo, os próprios intestinos, ou tecido gorduroso. Pode passar por esses orifícios, formando bolsões. E esses bolsões saem pela barriga e são recobertos basicamente pela pele da região. Então as pessoas elas referem que existe um abaulamento, existe uma bola que sai. E essa bola, da mesma forma que ela sai, ela pode voltar para dentro da barriga. A pessoa pode empurrar para dentro, ou a pessoa, quando deita, pela própria gravidade, esses bolsões, essas vísceras acabam voltando. Existem algumas situações perigosas, onde, por exemplo, passa um intestino por esse buraco e, ao invés de ele voltar, ele gira, ele torce, ele incha, faz um edema e, dessa forma, não consegue mais retornar. Essa é uma hérnia encarcerada e, quando existe um sofrimento dela, uma hérnia estrangulada. Isso é perigoso, porque isso pode determinar um sofrimento vascular desse intestino e até causar uma necrose intestinal, uma perfuração intestinal. Então, de uma forma geral, essas lesões, essas falhas em anatomia, essas falhas da parede abdominal, elas são perigosas. E sempre que possível, o tratamento é cirúrgico e sempre que possível, nós médicos recomendamos a cirurgia. A cirurgia pode ser feita por 2 formas. Ela pode ser feita usando um artifício que é uma tela. A tela ajuda a orientar a cicatrização dessa ferida, ou sem a tela. As hérnias inguinais, elas geralmente são feitas com tela, já há alguns anos. Alguns raros casos que não, mas nas crianças talvez não, mas nos adultos geralmente são feitas com tela. As hérnias umbilicais, elas às vezes com tela, às vezes sem tela, depende muito do que se encontra no momento da cirurgia. Existem outras hérnias em cavidade abdominal, por exemplo, as hérnias decorrentes de uma falha após uma cirurgia por incisão convencional, que nós chamamos, são as hérnias incisionais. E as hérnias incisionais também, elas têm as 2 opções, com tela ou sem tela. Além dessa discussão de com ou sem tela, existe uma outra discussão. Se esse conserto da hérnia é feito através da pele, através de uma incisão da pele, ou através da videolaparoscopia, onde se coloca a tela por dentro da barriga.
então são as opções de resolução dos casos de hérnia.